Este é o material de apoio da disciplina TR0076, Alternativas Energéticas, que vamos discutir se uma rede pode ser 100% renovável, ou seja, quais são os limites para a inserção de energia renovável numa rede elétrica. Lembrando, então, que o desafio do fornecimento de eletricidade implica que nós conhecemos as características do nosso sistema e poder entregar para o nosso sistema, na necessidade dele, uma gestão de corrente e de tensão sem flutuações significativas. Isso significa entregar potência na média, na baixa e atender toda a demanda da nossa curva de carga. Essa aqui é uma curva de carga típica. Nós temos uma carga na base, ou seja, o base load, que é normalmente as nossas fontes que não tem uma inércia grande para ligar e desligar. Por exemplo, pense em ligar e desligar Itaipu. Itaipu está bem aqui na base, né? Nós temos nossos ciclos intermediários, aqueles que acontecem todo dia e tem uma certa duração ao longo do dia. Né? Aí, por exemplo, entra a questão de biomassa, de cana, por exemplo, que chama turbina a vapor, que demora um pouco menos para ligar e desligar do que uma grande hídrica, né? Mas pode atender essa demanda. E nós temos a nossa demanda de pico, que é aquela que acontece uma ou duas vezes ao longo do dia, e para atendimento dessa demanda, você necessita de ter gerações que entrem rapidamente e saiam rapidamente. Essa aqui é uma curva de demanda típica para Minas Gerais, onde você pode ver que entre 1 e 6 da manhã, os únicos equipamentos demandantes é a geladeira e alguns outros equipamentos elétricos da casa, ou seja, há uma carga, um base load aqui, né? Lá pelas 6 da manhã, o pessoal começa a acordar, entra o chuveiro, 9 da manhã, televisão, e aí quando o pessoal volta do trabalho lá pelas 5 horas da tarde, você tem um aumento grande da carga de chuveiro e um grande aumento na demanda de iluminação. Então, para nós, o que importa no nosso linguajar é nós diferenciarmos a nossa demanda em ponta, máxima potência na ponta, que é bem pontual, e de onde vamos extrair, de onde vamos obter a energia que vai alimentar a ponta, e nossa demanda fora da ponta, que normalmente tem um patamar um pouco mais uniforme, e de onde nós vamos obter essa energia. Então, no laranja nós temos energia na ponta, e no azul a energia fora de ponta. Nosso dilema, então, passa a ser determinar de quais fontes virão essa energia e de que sistemas virão essa potência. Para maiores referências da construção da curva de demanda, vocês podem pegar esse site aqui do Procel, onde você monta a sua casa e você vê qual é a característica da curva de demanda que você vai ter. E aqui, então, visualizando várias curvas de demanda. Essa aqui é uma curva de demanda que tem setor, né? Demanda no setor rural em amarelinho. Verde, o comercial, que de fato ele tem uma maior demanda dentro do horário comercial. O nosso setor industrial, que permanece quase sempre ligado. E o setor residencial, que é aquele que nós já apresentamos no slide anterior, que tem uma maior demanda às 19 horas. E, normalmente, é ele que responde pelo nosso pico de demanda. Esse aqui é sobrepondo somente setor comercial, industrial e residencial. Então, o pico do residencial, lá pelas 9 horas da noite. O pico do industrial, 9 e 10 da manhã, e o pico de comercial, normalmente representado pelo ar-condicionado, que está aqui no final da manhã e um pouco no final da tarde. Lembrando que essa curva de demanda, ela também vai variar em função do dia da semana. Então, aqui em azul nós temos nossa demanda para dia de semana, e em vermelhinho aqui, nossa curva de demanda para fins de semana. Então, o seu planejamento de geração de energia e disponibilidade de potência, ele tem que contemplar não só um planejamento que seja para dia de semana, como também planejamento para fins de semana. E também, em casos atípicos, né, por exemplo, isso aqui é a curva do jogo de futebol do Brasil, onde você tem uma diminuição da demanda quando começa o jogo, um pico exatamente no intervalo do jogo, e aí há uma diminuição, e aí finalmente após o jogo há uma retomada da curva de demanda. Então você precisa ter um sistema que consiga responder rapidamente a esse pico de demanda aqui no meio, certo? Nossas estratégias passam a ser por redução do pico, por remoção de demanda na ponta, nosso preenchimento de vale, onde eu passo parte dessas áreas para a lateral, transferência de carga, eu deixo de ligar o equipamento no horário de pico e passo a operar ele em outros horários. Lembrando que, ao final, para nós que estamos no setor da oferta, nós queremos que uma curva extremamente variante passe a ser a mais suave possível, mas que operem de uma forma suave e não com grandes variações ao longo do tempo. E se a gente pudesse escolher, a gente gostaria de pegar toda a nossa demanda na ponta e jogar ela nos períodos de fora ponta, para tentar justamente buscar essa linha vermelha aqui, a mais suave e constante possível. No Brasil, isso é feito em 3 horizontes, médio prazo, olhando sempre para o horizonte de 5 anos e com
uma frequência mensal. Temos o modelo New Wave, que é o modelo estratégico de geração hidrotérmica de subsistemas equivalentes, cujo foco principal é gerir as nossas bacias hidrográficas, maximizar o uso da água entre montante e jusante. E aí, no curto prazo, com horizonte de 2 a 6 meses, com uma revisão semana a semana, nós temos o Decomp, que o objetivo dele é minimizar o custo de operação do sistema dentro do período considerado. Então, cada semana, você olha e faz a sua previsão para ter o menor custo de operação térmica ou hídrica. Mais renovável, menos renovável, vai chover, não vai chover. E nós temos a nossa programação diária, cujo horizonte é no máximo uma semana, ela é revista a cada meia hora, e o DECEM, que tem como objetivo ter o despacho ótimo, ou seja, desligar e ligar muitas unidades geradoras, e fazer com que aquelas que têm uma inércia maior, por exemplo, ligar e desligar Itaipu, ficam sempre uma boa ideia, na base, funcionando de forma constante, e, por exemplo, as térmicas, que têm uma velocidade de reação bem maior, entram e saem do sistema, entregando a parte da potência variável. Então, aqui vocês têm uma figura de sobreposição do sistema interligado nacional com o mapa da Europa. Então, fazer isso para o Brasil seria equivalente a fazer a gestão do sistema de energia elétrica de toda a Europa, né? E nosso grande objetivo, quando a gente fala de renovável, é transformar um perfil de geração da renovável. Por quê? Porque nós não controlamos a maioria das fontes renováveis. Esse aqui, por exemplo, é um perfil de uma geração fotovoltaica. Ela começa de manhã e termina à tarde, tendo seu pico lá pelo meio-dia. Transformar essa curva em alguma coisa parecida com a curva de demanda. Então, aí nós teremos nossas ferramentas de gestor e de planejamento energético para tentar fazer essa curva se encaixar o mais bem possível dentro desses perfis. Nós temos aqui na linha contínua laranja a demanda comercial e na linha tracejada a demanda residencial. Uma coisa que tem que ficar bem claro é que não há consenso sobre qual é o limite de participação das energias renováveis dentro de uma matriz energética. Existem alguns dados empíricos que a gente fala alguma coisa em torno de 10% até 30% o sistema aceita bem, por causa da intermitência das fontes, e as suas demais unidades geradoras conseguem comportar essa variação, e critérios que levam em consideração a capacidade nominal, ou a demanda, ou o tipo e a natureza da energia que você vai estar fornecendo. Dentro da capacidade nominal, nós podemos citar limitações em relação à capacidade de condução da rede. Então, você dá o limite de quanto de renovável pode ter naquele grid em função da bitola do condutor e da sua capacidade de condução de corrente. Ou, um outro critério técnico é você estabelece o limite de quanto de renovável pode ter em função da capacidade de transformadores que você tem naquele grid. Ou, por último, que é justamente o dado empírico mais utilizado, é 10% a 30%, de quanto você tem do parque gerador. Para a eólica, normalmente a gente trabalha bastante com 30%. Critérios relacionados à demanda estão principalmente relacionados à capacidade instalada da sua subestação. A quantidade de renovável é um percentual em relação à capacidade da sua subestação rebaixadora, ou em função da unidade consumidora. Então, você pode atender aquele cliente até um limite de 10% da sua demanda, considerando renovável. No critério energia, nós temos duas opções em relação a quanto nós temos de geração centralizada, ou seja, nas minhas plantas centralizadas eu tenho a opção de inserir até 10% ou 30% de renováveis, ou um critério técnico, quanto mais insiro de renováveis, isso pode ter um impacto na flutuação da minha tensão, e aí então essa tensão, essa flutuação de tensão no teu sistema alimentador passa a ser o seu limite. E por que isso? Por que a gente limita tanto a questão dos renováveis? Essa primeira questão da rede é relativamente fácil da gente entender. Então, essa aqui é a nossa situação padrão de uma rede de transmissão. Você começa com uma geração centralizada, onde você tem toda a potência concentrada, e ao longo da distribuição você vai afinando o teu condutor e vai colocando os seus trafos rebaixadores para poder entregar essa energia na tensão para o cliente final. É o que a gente tem na rua, né? Tem os fios de média tensão em cima, transformador, e os fios de baixa tensão lá no meio. Quando você começa a vir para um cenário de geração distribuída e inserção de renováveis, que não necessariamente são feitos de forma centralizada, esse é o tipo de cenário que você pode acontecer. Então, você tem o último cliente lá na ponta,
que instalou uma unidade de geração fotovoltaica e uma geração eólica, e ele então está atendendo não só a sua demanda, mas também a demanda do seu vizinho do lado, e até tem uma sobra de energia que está subindo na rede para alimentar, por exemplo, uma indústria. Ou você tem alguém que está lá no começo da minha cadeia de distribuição, que também tem uma geração própria, então ele passa a alimentar não só a sua própria demanda, mas também da indústria que está ao seu lado. E não só isso, ele ainda tem um excedente, que esse excedente tem que ser direcionado para a minha subestação para ser jogado na rede de transmissão. Não só distribuição, mas de transmissão, ou seja, vai para a rede de alta tensão. E em um caso um pouco mais impactante, você já tem um consumidor que já está alimentado, por exemplo, em média ou em alta tensão, ele tem a geração distribuída e ele tem excedente de geração, e essa geração entra diretamente na rede de média ou de alta tensão e tem que ser distribuída no grid nacional. Então, o que isso dá de problema para nós? Então, o que isso representa? Quando você dimensionou esse trecho de alimentação aqui, você calculou um condutor. Esse condutor está dimensionado para atender a demanda dessa residência. A partir do momento que essa residência está alimentando a demanda, não só dela, mas também do seu vizinho, da indústria ao lado, a pergunta passa a ser, esse condutor vai aguentar essa nova corrente? Porque, afinal, é a demanda dele, a demanda do vizinho e a demanda da indústria. Então, se esse fio começar a receber uma sobrecarga, ele não vai aguentar. E ele vai dar aquecimento e esse sistema pode vir a cair. De igual forma, quando você dimensionou esse tramo aqui de distribuição para essa residência, você tem um transformador ali no poste. Se essa residência começa a jogar um monte de energia para a rede, aquele transformador que está ali no poste, ele tem uma potência máxima. Se essa potência de geração for superior ao transformador que está ali naquele poste, ele vai fritar o transformador. Então, assim, existem barreiras físicas para a gente limitar a inserção de renováveis. É por isso que aqui no Brasil, a ANEEL diz que a regulamentação, por exemplo, de fonte distribuída para fotovoltaico, diz que você deve ficar dentro da demanda do seu domicílio. Porque isso faz com que, se você está inserindo energia e potência dentro do limite do seu consumo, provavelmente não só o seu fio, mas o transformador a ele associado vão conseguir suportar essa carga. Isso não é um problema só no Brasil, isso é um problema também na Europa, que adotou muito antes de nós busca por inserção de fontes renováveis em geração distribuída. Então, eles tiveram esse projeto, né, da Intelligent Energy, o PV Upscale, e em consulta com as 35 distribuidoras que operam na Europa, que cobria, na época, 2007, aproximadamente 98% dos sistemas fotovoltaicos instalados em território europeu, levantaram alguns critérios técnicos, em função da capacidade nominal e em função da tensão. Então, vamos lá. Para a capacidade nominal, ele fala assim, 75% do tráfego de distribuição, ou seja, na minha subestação, é o limite de potência de renovável que eu posso inserir. Ou 50% da capacidade da minha linha de transmissão. Ou, dentro de uma determinada população, no máximo, 30% daquelas casas podem ter geração distribuída. Isso para dados de 2007. Em relação ao quesito de tensão, você pode inserir renováveis desde que você faça com que essa inserção de renováveis, a opacidade da rede, a flutuação de tensão, não ultrapasse de 2% na potência máxima. Ou seja, o máximo de potência sendo jogado dentro da rede, a renovável não pode ser responsável por mais do que 2% na variação de queda de tensão. Isso, em média, representa um limite de 30% a 40% do tráfego de distribuição. Veja bem, para a queda de tensão, 30% a 40% do tráfego de distribuição, em função da capacidade nominal, 75%. Então, já são critérios que começam a se contradizer. Qual vai ser o melhor para você? Depende da topologia da sua rede, ou seja, quão robusta ela é. Há uma diferença muito significativa em área urbana, onde você tem muito cabo, muito poste, muita rede, do que na área rural, onde você tem um ramal alimentando cada um dos seus consumidores, e no final você tem um fio mais fino e um transformador dedicado para aquela propriedade. Na área rural você vai ter muito mais problema técnico para inserir renováveis como uma fonte intermitente. No Brasil depende para quem você perguntar, por exemplo, a Absolar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, diz que a inserção de fotovoltaica, geração distribuída na rede, faz com que o pico do consumo máximo, em função da geração distribuída dentro do domicílio, se desloque de horário. Então, faz com que aquele pico que era um problema, por exemplo,
as minhas 15 horas passe a ser um problema as minhas 19, onde a minha curva de demanda já baixou um pouco. Então, ele vai diminuir o pico de demanda e vai mudar o horário do pico de demanda. O que para o operador nacional do sistema, lembra aquele cara que faz o planejamento meia hora, é uma boa, porque ele pegou aquele pico e jogou 3 horas depois, onde você tem uma demanda menor, certo? Então, essa é a visão da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Obviamente, ela não é a única, então nós temos aqui 3 curvas, de novo, a tracejada azul, demanda residencial, a sólida vermelha, demanda comercial, e nós temos aqui em pontilhado, verdinho, a potência entregue para um sistema gerador fotovoltaico, em geração distribuída, ou seja, lá no meio do sistema. Então, o que acontece? Conforme a minha geração fotovoltaica cresce, ou seja, quanto mais fotovoltaico eu tenho instalado, ele vai pegar essa área aqui, dessa região, no pico de geração, e vai transformar num vale. Então, a minha demanda, por exemplo, na comercial, em vez de ser justamente no platô, onde é a nossa demanda constante, né, nosso pico de demanda, não de ponta, pico de demanda, vai virar um vale. No residencial, ele vai pegar justamente uma região que já é plana, que está longe do pico de demanda do setor residencial, e vai transformar num vale ainda mais profundo. Ou seja, ele vai retirar demanda da rede, sistema fotovoltaico instalada em geração distribuída em meio urbano. Ele vai fazer um vale na nossa demanda comercial e vai fazer um vale bem profundo na nossa demanda residencial. Isso começa a ser um dos nossos problemas, porque lembra que a gente queria uma linha o mais suave possível? Então, se, por exemplo, aqui você já estava no setor residencial com uma linha razoavelmente estável, e você estava no setor comercial também uma linha razoavelmente estável, você pegou essa estabilidade e transformou numa curva. Então, do ponto de vista de planejamento, quanto mais fotovoltaico eu tiver, mais tumultuada pode ficar a minha curva de demanda. Isso normalmente as pessoas não pensam muito. Por quê? Porque para o consumidor não aparece. O consumidor só vai ver o efeito na conta de energia elétrica. Ele só vai fazer o quanto ele jogou para a rede e o quanto ele consumiu da rede. Ele só vai ver o quê? O equilíbrio entre um e outro. Agora, o pepino fica no lado da distribuidora, da companhia que entrega energia para você. Ela tem que arranjar um jeito de transformar agora esse vale numa curva mais plana. Ou seja, aqui ela está deixando de vender energia, mas ela não se livrou nem do pico das 19 horas da curva comercial e muito menos o pico das 9 horas do setor residencial. Então, ela continua tendo que alimentar o pico de demanda, mas vai faturar menos fora do pico. Então, saímos da Europa, vamos para a Califórnia, que também teve um programa de incentivo muito grande ao fotovoltaico. Então, ao longo dos anos, se formou o que passou a chamar-se a curva do pato. Porque as casas começaram a instalar fotovoltaico, né? Então, 2013, 2015 até 2020, onde nós estamos, a demanda no setor residencial começou a decrescer. Por quê? Porque a geração fotovoltaica na residência estava no seu pico fora da demanda. Significa o quê? Embora a curva de demanda seja a mesma, para o sistema, o que ele vê da energia que ele tem que entregar no poste, significa que a demanda começa a baixar. Aí baixa o sol, todo mundo volta para casa e há uma rampa de aumento de demanda abrupta. Ou seja, ele passa aqui do ponto mais baixo de demanda para o ponto pico de demanda em 1, 2, 3, 4, 5 horas. Então, em 5 horas, ele tem que ligar tudo que ele tem para gerar energia e poder atingir o pico de potência, pico de demanda, para que impedir que esse sistema entre em colapso e gere um apagão. Isso aconteceu por quê? Para a Califórnia, nós temos um perfil solar fotovoltaico padrão, ou seja, 8 horas da manhã, pico meio-dia, 1 hora, lá pelas 4 horas da tarde começa a baixar. O vento venta bem à noite e venta menos durante o dia. Eles têm as plantas geotérmicas, a de biogás, a de biomassa e alguma hídrica. E essas vão então atuar na base. Ou seja, as fontes renováveis que eles dispunham são as mais intermitentes e que têm as maiores variações dentro da sua grade de geração. Então, eles mantêm sempre a geotérmica na base, porque ela é difícil ligar e desligar, tem uma inércia térmica muito grande, e ele tem que acomodar
a variação do fotovoltaico e a variação da eólica. Então, você chega nesse ponto em que você tem a nossa demanda real, que é essa curva laranjinha, e ela vai fazendo essa barrigada em função do quê? Aumento da inserção da fotovoltaica e da eólica. Então, a eólica vai trabalhar aqui à noite, de madrugada, e a fotovoltaica vai trabalhar aqui, lá perto do meio-dia. Mas, veja bem, não mexe nem o pico da manhã e nem o pico da tarde. Isso é um problema para você que tem que atender essa demanda. Você vai ter que ter parque gerador para entregar essa potência, essa energia no pico. E nessa hora, nem a eólica, nem o fotovoltaico vão te ajudar. Isso leva, em alguns momentos da rede, a você ter um custo negativo de energia, ou seja, você tem geração de energia sem ter que consumir. Então, você tem abundância de energia fotovoltaica e não tem quem consuma essa energia. Então, você é obrigado a exportar essa energia do grid da Califórnia para os demais estados norte-americanos. Então, essa aqui representa, em termos numéricos, 16 gigawatts que você tem que ligar 3 horas. E isso, para a gestão da rede, é problema. Então, aqui temos uma evidência de que você tem que controlar quanto de renovável você coloca na sua rede, senão você pode acabar com um problema de gestão de carga. Perfeito? Isso é Califórnia, isso é real. Afora isso, nós temos que complementar nossas variações sazonais e horárias. Esse é um gráfico muito bacana, né? Ele já é um gráfico para o Brasil. Ele demonstra aqui nessa linha azul a nossa disponibilidade de recurso hídrico. No final e no começo do ano nós temos as nossas chuvas de verão, então a alta disponibilidade de recurso hídrico. Essa linha verde aqui representa a nossa biomassa, aqui, em especial para a geração de energia elétrica, estamos falando de bagaço de cana. Então começa a safra lá em março e termina lá em novembro, com seu pico lá em agosto. Então você não pode contar com ela ao longo de todo o ano. Nós temos eólica, que no Brasil está muito vinculado ao regime de vento do Nordeste, que é baixo ou menos forte até julho, e aí lá em novembro já começa a baixar de novo. E nós temos o nosso potencial solar, fotovoltaico, que nós, sendo um país majoritariamente tropical, mantém uma disponibilidade relativamente constante ao ano. Essa é uma curva da famosa complementariedade entre eólica e hídrica, vocês vão achar em vários livros de planejamento energético, né? Ela vai falar muito do vento litoral do Nordeste e do regime do Vale do Rio São Francisco, que é o principal gerador hídrico lá para a região Nordeste. Então, ele vai dizer que quando menos chuva tem no Velho Chico, mais vento tem no litoral do Nordeste. E aí você tem esse efeito aqui, que é essa barriga do azul com um monte do cinza. Então, essa área aqui iria compensar essa área, perda dessa área da hídrica. Ok, vamos dar uma olhada. Essa aqui é a nossa balança energética da região Nordeste. Então, você vai ter em azul a hídrica, a eólica em verde, a térmica nesse marrom e a importação de outras regiões do Brasil em amarelinho. Então, você vê que desde 2012, você começou a instalar parque eólico, teve o seu pico aqui já em 2016, e, de fato, você teve uma diminuição da geração hídrica. Como assim? Sim, você escolheu, para preservar o rio, turbinar menos água, porque você quer manter água para a população. Nós estamos vindo aí de alguns anos de seca. Então, a eólica vem para economizar água. Ah, tá ok, tá dentro aqui da complementariedade, tem água e tem vento, beleza. Então, tá certo aqui. Só que, olha só, a térmica, que lá nos anos de 2010, quando chega em 2013, 2012, olha o quanto que ela entra aqui, olha o quanto que ela sobe no Nordeste. Aí você fala assim, quer dizer que quando eu aumento a minha eólica, eu diminuo a minha hídrica, mas aumento a minha térmica. É isso que esse gráfico está dizendo. E por que isso que acontece? Por uma razão muito simples. Se você coloca 1 megawatt de eólica e você assume que esse 1 megawatt é intermitente, para atender esse 1 megawatt de potência eólica que você instalou, você tem que instalar 1 megawatt de térmica, caso ele venha a falhar. Então, você tem uma rampa de instalação de térmicas no Brasil que é crescente. Quanto mais cresce a instalação de renovável intermitente, solar, eólica, mais a gente é obrigado a crescer a rampa de térmica para garantir que na sua intermitência haja oferta de energia e potência disponível para a rede. Vocês não precisam acreditar em mim, é só olhar o gráfico. Essa região marrom acinzentada aqui é a térmica. Numa região que é o Nordeste, que é justamente a famosa complementariedade entre hídrica
eólica, e você vê na prática o quê? Ok, há complementaridade de eólica e de hídrica, só que não consegue diminuir a importância crescente das térmicas para poder gerir a sua demanda. Também na Califórnia, lembrando a questão sazonal, nós temos uma ampla oferta de solar e vento à noite, para no inverno você ter pouco sol e uma disponibilidade de vento muito maior. Então, assim, você ter uma renovável, você tem que prestar atenção na hora, no dia e na estação que você está para poder fazer um bom planejamento. Eu trago esse slide aqui porque ele traz para nós a questão do número. Por que a questão do número é importante? Então, essa aqui é uma curva de demanda de 2 casas, 5 casas, 20 casas e 100 casas. Quanto mais interligado for o teu sistema, e aí pensa, zona rural, zona urbana, é sempre um bom contraponto, né? Mais suave vai ser essa curva. Enquanto você está ligando, o teu vizinho está desligando. Depois ele liga, você desliga, certo? Então, assim, quanto mais geração distribuída menor e em vários pontos nós tivermos, mais suave ou menor vai ser o impacto pontual dessas gerações. Você pensa isso em eólica? Muito bom. Então, quanto mais parques eólicos nós tivermos, mais suave vai ser a geração de energia eólica. Então, isso é importante por quê? Porque ao longo do tempo, a nossa geração renovável vai aumentando. E ela aumentando, a sua contribuição começa a ser cada vez menos intermitente. Porque se uma planta entra e outra planta sai, então uma planta vai contrabalancear a outra que está ali variando. Então, isso também representa uma curva que tem uma dinâmica ao longo do tempo. Então, você falar há 5 anos atrás que a renovável era intermitente, e você falar hoje que a renovável é intermitente, você está falando a mesma coisa, só que não ao mesmo grau. Porque o aumento da potência de renovável de intermitência leva a uma menor intermitência, especialmente o número de plantas mais do que potência instalada. Ou seja, para você dimensionar um sistema de geração e entender o quanto de renovável você pode inserir, você tem que entender bem o comportamento da sua demanda. Entendendo bem o comportamento da sua demanda, você pode entender como que a intermitência da tua fonte renovável vai influenciar isso, e aí sim você vai poder tomar suas decisões na hora de montar o seu grid ideal. Ou seja, quanto percentual de renovável intermitente você pode ter para não ter instabilidades na sua geração. Ok? Muito obrigado.